Você tá me dizendo que tudo que você precisava aí para colocar o seu negócio para funcionar é um site, ou melhor, um e-commerce? Veja só que coincidência! É isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Eu vou te mostrar exatamente como você pode criar um e-commerce mesmo sem ter conhecimento técnico avançado. E o episódio de hoje é patrocinado pela Hostinger. Eles ofereceram um servidor que eles têm aqui pra gente montar esse e-commerce. Isso significa que você pode acessar hostinger.com.br/Diolinux para conhecer os serviços que eles oferecem, já com um belo desconto aqui embaixo. Como você pode ver, são serviços de hospedagem bem em conta para você que quer muitas vezes testar esse modelo e ver até onde as coisas chegam. E quando você for fazer sua compra, não esqueça de colocar o cupom Diolinux para ter mais um descontinho. A gente vai montar esse site de e-commerce através dos serviços da Hostinger. Então o que eu preciso fazer é clicar aqui no botão de entrar, uma vez que eu já tenha criado, claro, o meu login aqui na plataforma. Caso você ainda não seja um cliente da Hostinger, você pode criar sua conta aqui embaixo gratuitamente. Uma vez logado, você chega até o dashboard e aqui a gente tem um monte de coisas possíveis. No caso, eu vou usar o WooPremium, que é o WooCommerce, que é uma plataforma afiliada ao próprio WordPress, que utiliza o WordPress para você colocar o seu site voltado à venda de produtos, sejam eles infoprodutos ou produtos físicos. Então a gente vem até aqui na opção de configurar. Clicando naquele botão, a gente entra num passo a passo para fazer toda a instalação. Se você já tem um domínio existente, é o momento que você vai colocar o seu domínio. Caso você não tenha um domínio existente, você vai clicar aqui em selecionar para colocar um domínio que você queira. O domínio, para você que não tem muito conhecimento nesse tipo de assunto, é simplesmente a URL, o endereço que as pessoas digitam no navegador para chegar até o seu site. No caso, eu vou colocar um domínio fictício aqui que vai ser lojinha.diolinux.com.br. Vou clicar aqui em continuar. Nessa próxima tela você pode criar um novo site, você pode migrar o seu site antigo. Caso você já tenha um WooCommerce ou alguma coisa assim em outra plataforma, em outro serviço de hospedagem, queira migrar para cá, existe um utilitário que te ajuda nisso. Caso você queira fazer tudo do zero, que é o meu caso aqui, a gente vai clicar aqui nessa opção de selecionar para criar um novo site. E esse próximo passo é super interessante, porque ele pergunta para você se você já criou algum site alguma vez, já que as coisas aqui são para ser bem automatizadas. Você pode dizer não, é minha primeira vez, ou sim, tem alguma experiência. Eu já tenho alguma experiência, eu já fiz alguns experimentos, inclusive recentemente eu mostrei como a gente refez o próprio site do Linux Mint em um vídeo aqui do canal. Vale muito a pena você assistir se ainda não conferiu. Mas por bem da explicação, eu vou colocar que eu não tenho experiência nenhuma. Pode ser o seu caso, você simplesmente quer começar a trabalhar e ainda não sabe como colocar o seu site no ar. Então vamos colocar aqui, não, esta é a minha primeira vez. Como a ideia aqui é mostrar para você um processo um pouquinho mais manual, a gente vai selecionar o WordPress, mas saiba que você tem essa opção e vai funcionar de um jeito bem mais simples. As coisas são meio que pré-prontas ali, você simplesmente vai mudar as imagens ou vai selecionar aí as cores que você vai usar. Não que com o WordPress seja muito diferente, mas usar o WordPress diretamente vai permitir que você tenha um nível mais alto de customização. E conforme o seu negócio for crescendo, pode ser que o WordPress te permita crescer junto com o seu projeto, enquanto que com o Zyro você vai ter algumas limitações, ele vai te deixar um pouquinho mais engessado. Nesse próximo passo a gente precisa então colocar a nossa conta. Eu vou colocar aqui o endereço de e-mail, que é o endereço comercial aqui do blog. A gente precisa inventar uma senha também. A gente pode gerar uma senha, que é uma boa ideia até, na verdade, você gerar uma senha aleatória dessas. Conforme você vai clicando, a senha vai mudando e aí você guarda essa senha em um local seguro. Agora vem uma parte que eu acho muito legal, que é a parte onde a gente customiza o visual do nosso site, onde a gente vai dar a carinha que a gente quer para ele. Aqui você vai ter várias opções e você repara aqui que tem o botão visualizar. Isso aqui serve para você pré-visualizar como que o seu site vai ficar. Clicando nele você vai ter uma noção. Olha só que legal. Então você pode escolher um aqui que feche mais ou menos com a sua intenção. Você pode também não escolher um template aqui e pular essa etapa e depois fazer a customização, caso você já tenha um pouco mais de experiência. Clicando aqui em mostrar mais, você vai ver outros templates específicos. Eu vou escolher esse Brand Store que a gente tinha dado uma olhada antes, que eu achei ele um pouco mais genérico, pode se encaixar para mais de uma coisa. Verdade seja dita, você pode hospedar o seu site e criar os seus sites de formas bem diferentes hoje em dia. Mas esse passo a passo da Hostinger é super bacana.
e graças a ele você vai conseguir ter o seu site aí já no ar e funcionando sem fazer muito esforço. Como eu estou experimentando os servidores deles nessas últimas semanas e também vou experimentar um servidor de Minecraft que provavelmente eu vou fazer nas nossas lives lá da Twitch, daqui uma semana, mais ou menos, eu vou fazer um vídeo a respeito do que eu penso a respeito do serviço deles, coisas boas, coisas ruins. Então, se você não quiser perder, já se inscreve aqui no canal. Depois de aguardar alguns instantes a configuração, nós chegamos até essa tela aqui, que pode ser a que é um pouquinho mais confusa para quem não está habituado a colocar sites na internet. Caso você tenha comprado o seu domínio diretamente com a Hostinger, ele já fica integrado e esse passo aqui você não precisa realmente fazer. Mas se você não comprou o seu domínio com eles, de repente você comprou o domínio no registro BR, muito comum aqui no Brasil, você precisa ir lá e configurar os name servers para os servidores da Hostinger para que o seu site seja acessível, beleza? Eu tô dentro aqui do registro BR para poder exemplificar para você esse passo aqui, só que eu tô usando um domínio que não tem nada a ver com esse nosso projeto da lojinha, simplesmente para demonstrar como se faz. Você vai chegar até a seção de DNS aqui do registro BR, isso pode variar de acordo com a empresa que você comprou o seu domínio, caso não tenha sido a Hostinger. Vai clicar aqui em alterar servidor de DNS e aí você vai alterar aqui o servidor 1 e o servidor 2, colocando esses dados aqui, ó, o NS1 no servidor 1 e o NS2 no servidor 2. Depois disso é só clicar aqui em salvar as alterações, beleza? Essa mensagem que vocês podem ver aqui que o domínio não está apontando para hosting é simplesmente porque esse domínio lojinha.geolinux.com.br não realmente existe, né? Eu só criei ele aqui para nossa demonstração. Mas como você pode ver, aqui a gente tem um painel de controle completo que te dá acesso a basicamente o controle de todo o seu WordPress, de todo o seu servidor, controle de domínios, e tem até algumas integrações interessantes com a própria Cloudflare que você tem aqui embaixo para você poder de repente usar CDN deles ou alguma coisa assim. CDN serve para você entregar o seu conteúdo de uma forma um pouco mais rápida, vamos colocar dessa forma, caso você não esteja habituado. Se eu acessar aqui o lojinha.geolinux.com.br, uma nova aba, você verá aqui que o nosso site ele já está funcionando justamente com aquele template que já foi adicionado. E todo o WordPress ele funciona por padrão assim, a menos que você altere. Se você acessar o domínio do seu site, que nesse caso é lojinha.com.br, colocar um /wp-admin, você tem acesso aqui à página de login do seu WordPress. E aqui dentro você vai encontrar o botão de editar o site justamente, mas ele só vai funcionar se o seu domínio estiver apontado corretamente, que não foi exatamente o que eu fiz aqui. No nosso caso, a gente vai logar diretamente por aqui, utilizando o e-mail que eu utilizei lá na hora de criar a minha conta e também a senha. E aí, uma vez logando, você vai estar aqui dentro do seu setup de WordPress, que já vem com várias coisas pré-instaladas que você não vai precisar fazer manualmente, como por exemplo o próprio plugin de WooCommerce. De toda forma, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser vir aqui em Settings. Aqui você pode mudar o título do site, você pode mudar a tagline que aparece em cima aqui no site, a URL do site, colocando depois também o certificado SSL, aí você vai poder usar o HTTPS também. E aqui onde está a linguagem, a gente vai trocar para português. A linguagem do site vai ser português. Vou clicar aqui em Save. Tem um monte de outras opções a respeito de data, formato e tal. Vamos mudar o time zone, na verdade, também, que isso é importante. Aqui seria o -3, né? Save. E aí você pode ver que todo o WordPress se traduziu aqui para português, né? Fica um pouco mais fácil, talvez, de você entender. Mas isso não quer dizer que o nosso site ficou traduzido para português. Isso aqui é uma coisa que você, infelizmente, vai ter que fazer manualmente conforme a sua necessidade. Para sua sorte, não realmente tem tantas coisas assim que você precisa traduzir, mas vai depender um pouco aí de qual template você escolha. No caso, a gente vai vir até aqui em WooCommerce, vamos clicar aqui. E apesar do WooCommerce estar instalado, ele não está realmente configurado. O que a gente vai precisar fazer é preencher aqui os detalhes para que a gente consiga ter todas as informações necessárias para enviar produtos para as pessoas, por exemplo. Você não precisa fazer tudo isso agora, se você não quiser. Tem a opção aqui embaixo de pular o setup da loja, mas eu recomendo que você preencha aqui as informações, especialmente se você vai enviar produtos físicos, porque isso vai fazer diferença, até mesmo para a confiabilidade do site, além de poder integrar já com os próprios recursos do WooCommerce, como por exemplo te ajudar com o cálculo de frete, esse tipo de coisa. A gente só continua. E nesse passo também o WooCommerce informa para a gente alguns serviços que a gente pode linkar diretamente com ele para a gente conseguir fazer e-mail marketing, por exemplo, ou fazer marketing de forma geral, como o marketing do Facebook, que é aquela lojinha que você
pode ter na sua página. Você já pode criar uma conta no MailChimp, que é um serviço de e-mails onde você pode mandar newsletter para as pessoas e coisas desse tipo. E você também já pode utilizar uma conta do Google Ads para você fazer anúncios. Você precisa fazer alguma dessas coisas agora? Não necessariamente. Eu vou desabilitar todas essas por enquanto, mas você pode ficar tranquilo, dá para habilitar isso de novo depois. E agora, apesar de você ter escolhido lá um tema já e você poder trabalhar em cima dele, o próprio WooCommerce te oferece alguns aqui que podem talvez encaixar um pouco melhor com o tipo de produto que você está vendendo. Caso você esbarre em algum que te agrade um pouco mais do que te agradava aquele anterior, você pode simplesmente clicar aqui em Choose. Mas repara que apesar de existirem vários grátis, nem todos são. Se você quiser ver só os temas grátis, clica aqui em Free e essas são algumas das opções. Caso você não queira mudar isso, você pode vir aqui em Skip this step. E uma vez que você tenha feito as configurações iniciais, preenchendo os dados que ele pedir para você, você sempre pode voltar aqui no WooCommerce e definir mais algumas coisas. Por exemplo, aqui definir os métodos de pagamento, por onde que você vai receber, esse tipo de coisa. Se você aceita pagamentos na entrega, né? Quando você entrega o produto, você recebe o dinheiro. E também você pode configurar aqui, ó, transferência bancária, colocando os dados do seu banco. Tem como estender esse tipo de coisa através de plugins também. E repara que aqui abaixo do WooCommerce, quando você clica neles, tem um monte de seções para você ir direto para algumas informações desse sistema de vendas, como por exemplo, ver os pedidos, ver quais são os clientes, criar cupons de desconto ou validar cupons de desconto, né? Tirar eles de validade, ou o que quer que seja. E por último tem o Personalize Minha Loja, que aí ele vai criar algumas coisas um pouco diferentes, que pode ser que você não queira utilizar, utilizando algum daqueles templates que eu tinha mostrado agora há pouco. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas se eu não edito o visual da minha loja por aqui, por onde que eu vou editar o visual que aparece aqui, esse template? Porque se eu selecionar algum template aqui, ele vai substituir, certo? Se você vir aqui em páginas, você vai ver todas as páginas já criadas aqui para o seu site, para sua loja. E tem site do sobre, tem o site do carrinho, tem o site do checkout, o site não, perdão, a página do carrinho, a página do checkout, a página do sobre. E você vai encontrar aqui a homepage. Clicando aqui em editar, você vai ser levado para o editor de páginas do WordPress. E aqui no caso, como ele tem integração com o Breeze, a gente vai poder fazer a edição diretamente por ele. Tem um monte de coisas que você pode configurar diretamente por aqui, que vale a pena até tirar um tempo, que pode ajudar no SEO. Mas clica aqui em Continue to Edit with Breezy, que ele vai carregar uma página nova onde você vai poder customizar de forma intuitiva cada um dos elementos aqui presentes. Ele é um construtor de sites, observando desse jeito, parecido com o Elementor, que é muito popular dentro do mundo aqui do WordPress. Tem várias opções aqui do lado de cá, como você pode ver. Por exemplo, você pode mudar as cores do template, colocar as cores que você mais se agradar. Você pode vir aqui embaixo para visualizar em dispositivos móveis, né? Ter uma noção de como seria o seu site em um smartphone, por exemplo. Ele vai ficar assim. Para voltar ao normal aqui é só clicar em computador de volta. E aí, como você pode ver, cada um desses elementos aqui é editável e assim você pode traduzir o seu template, né? Ao invés de Explore Categories, você pode colocar Explore as categorias. E aos poucos você pode ir traduzindo e customizando. Tem botões aqui de customizações mais avançadas para você mudar aqui a imagem que está no fundo, por exemplo, entre outras coisas. Aqui na esquerda você tem a opção de adicionar elementos, vídeos, linhas, etc. Tudo isso para você deixar o seu site com a cara que você quiser. Descendo aqui um pouco mais você vai ter essas opções, inclusive você pode clicar no botão e escrever compre agora, por exemplo. Ou melhor seria em maiúsculo, né? Talvez compre agora para manter aqui o visual que existem nos outros. E assim você vai traduzindo o seu site, customizando. Você pode mover elementos para cima e para baixo conforme a sua vontade também. E aí aqui embaixo na direita, onde você tem esse widget flutuante, você pode simplesmente salvar o layout aqui embaixo. Você pode também limpar as modificações que você fez e você pode também mudar ele para um rascunho, né? Para não ser o que está no ar. E aí para voltar para o dashboard, a gente só vem aqui embaixo no cantinho, clica em voltar para o dashboard. E até aí pronto, a gente conseguiu voltar para cá. Clicando mais uma vez aqui, a gente vai para o dashboard do WordPress. Para modificar os menus do seu site é um pouquinho diferente. Você vem até aqui em aparência e vem aqui em menus. E aqui nos menus você repara então que você pode selecionar o menu, seleciona o menu principal. E aqui você consegue ver as páginas que existem e tal. Mas foca aqui no main menu, onde você vai ter toda a estrutura que existe lá. O homepage, man, woman,
Accessories, About, My Account, que são exatamente esses menus que estão aqui em cima. Qualquer coisa que você modifique ou traduza aqui vai ficar diferente por lá também. Às vezes você não quer que esteja escrito Homepage, clica aqui nessa setinha e aí você vai mudar o nome para Home só apenas ou Início talvez. Tem alguns sites que fazem isso, você pode fazer como quiser. Utilizando essa mesma estrutura aqui, a gente pode traduzir man para homem, moda masculina, por exemplo, masculino, moda masculina. E aí aqui a gente troca para moda feminina. E assim você pode fazer com cada um dos subitens, etc, etc. Uma vez que você já esteja satisfeito com as suas modificações, clica aqui embaixo em salvar menu. E aí se a gente der um F5 aqui, provavelmente você vai ver que os descritos, né, os nomes, eles mudaram, olha. Apesar de eu não ter trocado dentro, aqui tá moda masculina, tá início e tal. E assim você vai traduzindo aí o seu site. Para você ter uma noção clara de como seria cadastrar um novo produto, a gente vem aqui em produtos, vamos adicionar um novo produto aqui em cima. Por exemplo, eu pesquisei aqui um mouse específico numa loja só pra gente ter os dados. Esse aqui é o nome dele, ó, Mouse Gamer Logitech G203, tal. Você poderia colocar todas essas informações, exceto o número lá talvez. Eu vou selecionar aqui, a gente coloca aqui o nome e aqui no parágrafo seria uma descrição do produto, como a maior parte das lojas tem, como a gente pode ver aqui. Então eu vou copiar essa descrição também para servir como exemplo. E aí aqui embaixo você tem o snippet de pré-visualização, como ele ficaria no Google, por exemplo. Então você já tem uma noção clara exatamente de como é que funciona. Você pode mudar a ordem das coisas conforme você pode ver aqui também. E descendo um pouquinho você tem o preço dele, deixa eu ver quanto ele está aqui. R$119, vou colocar, 119,90. Se fosse um produto virtual, se fosse um produto baixável, você marcaria essa opçãozinha aqui em cima, mas como a gente não configurou isso lá e também não é intenção, a gente não vai fazer isso. Tem um preço promocional que você pode colocar, então digamos que ele está R$119,90, mas você está fazendo uma promoção e agora ele está saindo por R$79,90. O valor está em reais, né? Como você pode ver aqui. Depois é interessante que você tenha aqui um número específico, pode ser 00001, sei lá, ou qualquer coisa que seja que identifique esse mouse como objeto único dentro do seu estoque. SKU quer dizer Stock Keeping Unit. É uma forma de você identificar exatamente qual é o produto que você está vendendo dentro dos que você tem. E uma coisa legal, falando em estoque, é que você pode ativar o gerenciamento de estoque a nível de produto. Habilitando essa opção, você pode dizer quantidade que você tem em estoque. Digamos que eu tenho 10 mouses desses aqui. Você pode permitir ou não encomendas, então quando acabar o estoque as pessoas vão poder encomendar, mesmo que não esteja disponível na loja. Se você não quiser, você pode simplesmente colocar não permitir, você pode colocar permitir, mas informar o cliente, tipo, está fora de estoque, você pode encomendar, quando chegar a gente envia, ou você simplesmente pode aceitar os pedidos mesmo estando fora de estoque, sabendo que você vai repor isso depois. E aqui a gente pode colocar o limiar de estoque baixo, assim o próprio WooCommerce vai te avisar quando o estoque estiver baixo para te ajudar a comprar um novo produto porque está acabando. O lance aqui é relativamente simples, toda vez que alguém comprar uma unidade, o próprio sistema vai diminuir a quantidade de itens dentro do estoque. E você pode dizer que o limiar de estoque baixo é 2, 3, 4, quanto você achar que é o estoque baixo na realidade. E você também pode ativar essa opção aqui para que os produtos sejam vendidos individualmente, ou seja, não vai ter a possibilidade de alguém chegar e comprar os seus 10 mouses de uma única vez, cada comprador vai poder comprar um apenas. Isso aí depende exclusivamente da sua vontade. Eu vou dizer que o meu limiar de estoque baixo é 3, por exemplo. Aqui na entrega você vai colocar o peso do pacote, as dimensões do pacote e também a classe da entrega, caso você tenha configurado lá para frete grátis ou qualquer coisa desse tipo. Você também pode colocar produtos relacionados, caso eu tenha outros mouses, eu posso colocar aqui e assim o site vai mostrar para o usuário que está comprando esse mouse produtos que outros consumidores já compraram também, ou produtos relacionados ou algo assim. Você já deve ter visto isso em várias lojas online, numa Amazon da vida sempre tem. Porém tem mais algumas coisas para a gente olhar do lado de cá, olha só. Você também tem as categorias, no caso aqui eu tenho categorias homens, mulheres, jeans e tal, porque tá com aquela coisa de loja de roupa, né? No caso aqui eu poderia colocar uma categoria chamada gamer e adicionar essa categoria.
e aí agora o meu mouse está na categoria gamer. Tags de produto, por exemplo, mouse, hardware, gamer. Essas tags, assim como num blog, servem para você organizar, meio que categorizar. É mais uma forma de você especificar tipos de produtos e agrupar eles. E aqui a gente define a imagem do produto, então vou definir aqui a imagem, a gente vai selecionar uma imagem. Tá aí a imagem do mouse, né? Tem várias imagens aqui diretamente do site. Vou definir aqui a imagem do produto. E caso você tenha outras fotos e tal, você pode adicionar aqui para que tenha uma galeria aí para o seu produto. Então a pessoa pode ficar vendo de repente o mouse de ângulos diferentes, aquela coisa toda. E aí, uma vez que esteja tudo certo, a gente pode clicar aqui em cima em publicar. E aí o nosso mouse ele está completamente pronto. Você pode ver que essa aqui é a URL e você pode alterar os links permanentes para fazer um SEO diferenciado, mais específico. Nesse caso aqui não interessa, só para mostrar para vocês. Clicando, olha só como é que ficou a página de venda. Aqui a gente tem a descrição que eu coloquei lá, teria um widgets e coisas para você colocar aqui embaixo. Ficou lá de 119 por 79. Passando o cursor do meu mouse em cima deste mouse aqui, eu consigo ter aquela coisa de zoom e tal. E como ele está com desconto, ele aparece com essa bolinha aqui de oferta, certo? É bem interessante. Ele tem aqui as tags, a categoria e também o SKU lá que a gente tinha mencionado. Posso comprar uma dessas unidades e aí ele já vai adicionar o meu carrinho automaticamente. Eu vou clicar aqui em ver carrinho. Tem acesso a outras categorias, eu posso aplicar um cupom de desconto caso tenha, aquela coisa toda. E o visual dos botões, as cores, tudo isso você pode configurar lá por onde eu te mostrei antes. Eu sinceramente acho que é impossível mostrar absolutamente tudo o que tem para saber na hora de você montar um e-commerce. Montar um e-commerce, mesmo com toda essa ajuda, mesmo com todo esse atalho, muitas vezes é o caso assim de dias de trabalho, ou no mínimo horas. Mas de toda forma, eu espero ter demonstrado para você, pelo menos de forma básica e simples, como você mesmo pode ter um negócio digital utilizando uma plataforma assim, sem gastar muito e sem precisar de muito conhecimento técnico avançado. O lado bom de você usar uma ferramenta como o WooCommerce é que existem dezenas de conteúdos na internet também, tanto em texto quanto em vídeo, que podem te ajudar a colocar aí a sua loja no ar da melhor forma possível. Ser um empreendedor de verdade, colocando produtos assim à venda, vai muito além do que simplesmente colocar um site na internet, sem dúvida nenhuma. Mas colocar um site na internet é um dos passos mais importantes e se ele for atrativo, ele também vai atrair mais os consumidores. Eu agradeço muito a Hostinger por ter permitido fazer essa demonstração aqui. Eu espero que esse conteúdo te inspire e te ajude a realizar coisas grandes aí para sua vida. Eu te vejo na próxima. Falou!